Sandro, boa noite. Boa noite. Qual a leitura que você faz dessa partida de hoje? Bom, acho que a gente começou bem o jogo, né? Poderíamos ter feito, sei lá, 3 ou 4 gols ali, tivemos oportunidades claras. Depois tomamos um gol de bola parada, né? Lógico que faz parte ali, bola parada faz parte do jogo. Depois tomamos um gol no cruzamento, o jogo estava equilibrado. Lógico que daí que você atrás do placar fica muito mais difícil. Na volta do segundo tempo a gente tentou, mas logo tomamos um gol de bola parada novamente, e daí realmente fechou o jogo, né? Até pela questão de muitos jogadores que estavam estreando ou que não vinham jogando. A gente sabia que pelo campo pesado também o ritmo ia ser complicado. Então, a partir daquele momento, o jogo perdeu aí seu caráter. Eu procurei usar, né, depois colocar o Matheus, colocar os jogadores, realmente o Alvarenga para estrear, pensando mais. A ideia não era nem colocar o Júlio, mas a gente viu que o Simeão também cansou, e daí por isso eu coloquei, mas aí procurei seguir aquilo que a gente vinha fazendo. Lógico que o resultado é um resultado muito ruim, a gente fica insatisfeito, né? Sabia que o jogo era difícil, mas não esperava isso. Eu acho que a gente poderia ter tido uma outra sorte, mas infelizmente o resultado foi ruim. Sandro, é evidente que é um time totalmente desfigurado, né? Vamos usar o termo, um polaco de cada colônia por aqui. E principalmente a tua defesa, você que foi zagueiro, tomar 3 gols de bola parada, aí realmente requer um trabalho ainda mais puxado para você que se pensa em utilizar essa mesma defesa como aconteceu no jogo de hoje. Na verdade, eu acho que o segundo gol, né, Biro, que a gente fez, a gente poderia ter evitado. Foi um gol de cruzamento, a gente realmente falhou ali. Os outros gols de bola parada, a gente está com esse problema, a gente não tem um time muito alto, né? A gente tem, acho que a maioria dos gols que nós sofremos nesses jogos foram, né, eu acho que quase 80% gols de bola parada, né? Então a gente está tentando melhorar isso. Lógico que hoje a gente tinha um time bem diferente. Lógico que precisamos melhorar isso aí, né, para que a gente não tome esses gols. E lógico que quando a gente toma um gol, muda o perfil do jogo, e foi isso que aconteceu hoje. Um dos teus principais objetivos era observar jogadores, né? Na partida de hoje, a gente viu que isso continuou acontecendo, mesmo perdendo ali o jogo, você foi colocando atletas para estrear. O quanto a forma como o jogo se desenrolou, né, atrapalhou essa tua observação? Na verdade, sim, né? Se nós saíssemos na frente, seria um outro jogo, e nós tivemos essas oportunidades, não foi uma só, né? Tivemos várias oportunidades para sair na frente. Mas é um primeiro jogo de muita gente ali, né? A gente sabia dos riscos. Lógico que, como eu falei, o resultado é horrível, mas a gente sabia, muitos jogadores jogando pela primeira vez, né? Então, também para você fazer uma avaliação em cima de um resultado, e sempre aqui entendendo a grandeza do Curitiba, né, não desmerecendo o Maringá, mas como foi, a gente entende que é difícil, mas é impossível para nós também, e para os jogadores também que vinham jogando, manter um ritmo. Né, a gente correr o risco hoje, por exemplo, colocando todos os jogadores que nós tínhamos de lesão, a gente tinha um risco altíssimo com a maioria deles, né, e a gente não ia correr esse risco, e não vai correr o risco também em outros jogos. Sandro, a partida de hoje, você falou em risco, né? Foi um risco calculado esse de hoje, e para quarta-feira a tendência é você já dar uma mesclada no time, alguns jogadores que não atuaram hoje já podem voltar, já deram uma descansada hoje, já devem voltar contra o Paraná, ou não? Provavelmente contra o Paraná deva jogar o time que vinha jogando, né? A não ser que a gente tenha algum problema, provavelmente, até para nós mantermos a competitividade, é um clássico, a gente continuar dando ritmo e
já pensando também no jogo do Goiás, né? Então, a não ser que a gente tenha algum problema mais grave, a gente precise recuperar algum jogador um pouquinho mais de tempo, né? Mas a maioria do time que vinha jogando deve jogar na quarta. Sandro, os jogadores jovens não podem realmente reclamar, você está dando oportunidade. Quem souber aproveitar essas oportunidades pode seguir um caminho, trilhar um caminho de sucesso no Curitiba. Você vai usar esse segundo turno mais como um laboratório? Na verdade, assim, um time como o Curitiba não pode, eu não quero falar como laboratório. A gente tinha a ideia que com esse time a gente pode fazer um jogo de hoje e também uma campanha melhor, né? Como eu falei, a gente teve ali a chance para abrir o placar, não fizemos, né? E depois aconteceu isso. Eu penso muito, lógico que a gente vai analisar os jogadores também individualmente, mas eu penso muito num time, na parte coletiva, já falei isso várias vezes aqui, né? E depois, no segundo tempo, como é um time que a gente tenta dar treino para todos da mesma forma, mas a gente tem uma dificuldade pela quantidade de jogos, de você manter uma organização, manter um padrão de jogo durante o jogo todo, né? É impossível você... E nós, depois de algum tempo, né, em algum momento, a gente perdeu isso, e daí, lógico que fica mais fácil para o time adversário em algumas situações que normalmente não acontece, quando você, de alguma forma, desorganiza, facilita algumas coisas, né? Mas eu repito aqui, a ideia é realmente dar ritmo, a gente vai precisar dos jogadores que jogaram hoje, né? A gente entende a insatisfação da torcida, com certeza nós ficamos muito mais insatisfeitos do que eles, né? Porque a gente está no trabalho do dia a dia, porém também acho precoce a gente fazer acho até injusto a gente fazer uma avaliação dos jogadores com apenas uma partida. Eu acho que em nenhuma profissão acontece isso. Hoje foi o time praticamente inteiro, né, trocado. Você já fala que quarta-feira contra o Paraná deve ser o time principal. Aí a estratégia deve ser mesmo poupar de novo para o jogo contra o Goiás. E até simplificando a pergunta, dá para repetir de novo assim, uma formação inteira, praticamente reserva, ou a ideia é mesclar assim, nesse segundo turno? O que você deve trabalhar? Bom, primeira pergunta, desculpa. Você vai mesclar ou pode usar o time inteiro? Então, na verdade, como a gente veio numa sequência muito grande de jogos, a ideia era poupar todo mundo, porque a gente repetiu o time praticamente em 6 jogos seguidos, com pouquíssimas mudanças. Acho que o Carvalho não jogou no último jogo, né? Depois o João sentiu e saiu. Então a gente jogou praticamente 6 jogos praticamente com quase todos os jogadores, né? Então hoje foi conversando com a fisiologia, departamento médico, enfim, com todos, a gente resolveu. Também a gente queria dar oportunidade de fazer esses jogadores que estão chegando e outros que, no caso do Godesani, por exemplo, que estava voltando de lesão desde a pré-temporada, que eles tivessem uma partida inteira, uma partida competitiva, que é diferente de você ficar treinando. O nosso objetivo, é lógico que é disputar o Paranaense, mas a gente tem uma gordura, aí, vamos dizer assim, devido a gente ter ganho o primeiro turno, né? E daí jogar esse jogo contra o Paraná e depois a gente pensar para o próximo jogo, mas a ideia é que a gente poupe a maioria do time. Eu só queria fazer não sei se foi na pergunta anterior ou na sua, que hoje em dia, com a quantidade de jogos, é difícil também você falar só de um time titular. Você precisa ter um grupo de jogadores, né? Logicamente que, como eu falei, você analisa também individualmente, mas a parte coletiva é muito importante, né? Por isso que eu acho que todos os treinadores reclamam de tempo para treinar, né? Então, a gente também ter um pouco de calma. Sei que nesse momento é difícil, depois de uma derrota como essa, é difícil, principalmente para a torcida, entender isso, mas nós que trabalhamos aqui temos que ter um pouco de calma, continuar dando ritmo para os jogadores e continuar melhorando, buscando
os nossos objetivos maiores, e nós temos objetivos lá na frente, e temos que pensar realmente com a razão, não só com a emoção. Sandro, você acha que a conquista da Taça Dionísio Filho deu uma certa tranquilizada na equipe, que precise talvez voltar no ritmo aí para a competição para o segundo turno, né, para a Taça Caio Júnior? Você acha que precisa voltar nessa pegada? Eu acho que eu respondi isso. Eu falei agora há pouco que a gente tinha objetivo mesmo com esse time que o time que nós jogamos hoje individualmente é um bom time. Nós temos bons jogadores. Talvez faltou um pouco da parte coletiva e o jogo também não nos ajudou, porque nós não fomos eficientes nas nossas finalizações. E daí o jogo foi por outro caminho. Lógico que a torcida impaciente, com razão. Mas eu acho que não foi falta de foco, não foi... a gente tenta preparar todos os jogos da mesma forma. Eu acho que um time como o Curitiba, do tamanho do Curitiba, não pode se dar ao luxo de achar que ganhando um primeiro turno de um campeonato tá bom. Como eu falei na pergunta anterior, a gente tem que estar pensando com a quantidade de jogos, com o revezamento dos jogadores, para a gente chegar realmente nos jogos importantes, não que no jogo de hoje não seja importante, mas nós temos jogos mais importantes que a gente chega com o time com uma condição de saúde melhor, para que a gente possa competir num bom nível e ter chances de alcançar esses objetivos que hoje são maiores, como a Copa do Brasil, que é um objetivo nosso. Nós tínhamos o objetivo de passar as 2 primeiras fases, passamos, mas agora nós queremos mais, e se a gente tem essa possibilidade de uma coisa construída do Paraná, do regulamento, de experimentarmos jogadores e de termos os jogadores também em boas condições para jogar os jogos mais importantes, nós vamos fazer. Sandro, boa noite. Ainda noite. Na quinta-feira, todo mundo noticiou que realmente a tua intenção era poupar a maioria dos jogadores. E a torcida, pelo que a gente ouviu ali fora, até veio preparada para ver um time em formação, um time que ia errar, um time que ia procurar, mas que ainda não estava pronto. Te incomoda ou te incomodou em algum momento a mensagem que esse time deixou aqui nesse jogo de hoje? Puxa, que eu falei para ele aqui agora, quando um time do tamanho do Curitiba, não interessa com que jogador ele entre para jogar, ele tem uma obrigação, mas como eu falei também, nós não podemos, com a quantidade de jogos que tem, eu poderia até mesclar o time hoje com um risco absurdo de lesão, e quem garantiria também que nós com outro time tivéssemos vencido a partida também, Então, eu sei que são decisões difíceis para tomar, são decisões, lógico que para mim vir aqui hoje, ter que explicar uma derrota 3-0, não é fácil, mas como eu falei, se eu pensar só, quando eu falo nós, que é a comissão técnica, que são todas as pessoas que trabalham junto, se nós pensarmos só com a emoção, só pensando no imediatismo, a gente vai cometer muito mais erros e vamos correr riscos que nós não queremos correr, e nós temos que pensar também que os jogadores são seres humanos. Existe um limite para físico, Hoje alguns jogadores também que jogaram aqui sendo o primeiro jogo, tem uma dificuldade grande. Eu pensei em alguns momentos até tirar o Galzesani, pensando de repente dele poder ter uma lesão no final do jogo, Com certeza a parte emocional não estava legal, a gente estava perdendo o jogo, era o primeiro jogo que estava voltando, estou falando dele, mas tem os outros também. Então existe, muito mais complexo a gente falar só do resultado final. Então tem várias coisas para a gente analisar. Repito, é difícil vir aqui explicar uma derrota como essa, mas nós estamos fazendo as coisas sabendo dos riscos e procurando realmente pensar nos objetivos que nós temos, que, na nossa opinião, e eu acredito que na opinião da torcida e de todos, são mais importantes. Sandro, eu sei que você já falou da bola parada e da bola alta do Maringá de maneira geral. Você conhece o Alex Fraga, Chegou a trabalhar com ele no Jota ou não? Trabalhei com o Alex. Trabalhou, É um jogador que tem essa característica ou vem conquistando com o tempo? E mais uma pergunta, já projetando o clássico com o Paraná.
Você chegou a jogar contra, junto, ter algum tipo de contato com o Micali, que eu vi ali que vocês têm 1 ano só de diferença ou não? Bom, quanto à bola parada, a gente tem trabalhado bastante. O tipo de marcação que a gente faz é uma marcação mista e tem alguns jogadores que marcam individual. Nós não temos um time muito alto e a gente tem realmente tido alguns tipos de problemas, né? A gente tem tentado resolver isso. A bola parada é um lance importante, né? Nós também já fizemos gols de bola parada, né? E vamos ter que melhorar isso, não tem muito o que fazer. Infelizmente, a maioria dos gols que nós tomamos foi dessa maneira. Talvez o ponto positivo aí é que com a bola rolando a gente tem tomado poucos gols, né? Então, se a gente melhorar essa questão defensiva nossa, com certeza a gente evitaria, inclusive hoje, muitas situações. Quanto ao Micali, eu não me lembro bem, nós temos nos enfrentados, eu conheço o Micali, né? E basicamente o contato que eu tenho com o Micali, já conversamos algumas vezes, né? Basicamente o contato que eu tenho com ele é esse.